Olá, seja bem-vindo ao Repórter Setorial. Veja os destaques dessa edição. Multa para quem estaciona em vaga de pessoa com deficiência física é mais que dobrada. Luta contra o tabagismo. Por que é difícil combater o vício das substâncias tóxicas? Presidente da Unesco explica quais são os objetivos mundiais para o desenvolvimento sustentável. E ainda, pesquisa aponta que resistir à tentação de redes sociais é mais difícil do que dizer não ao cigarro e ao álcool. Essas e outras notícias você acompanha agora. Olá, esse é o Repórter Setorial. Desde o ano 2000 é proibida a propaganda de cigarro. Mesmo assim, o consumo vem crescendo muito entre os jovens e adolescentes, mas o cerco está se fechando contra o tabaco. No estado de São Paulo, uma lei antifumo criada em 2009 fez a diferença para muita gente. A reportagem é de Gabriela Frontini. Um estudo realizado pelo INCOR, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, apontou uma redução de 73% nos níveis de monóxido de carbono nas casas noturnas de São Paulo, depois de 6 meses de aplicação da lei. E falando em Universidade de São Paulo, no Hospital Universitário, conhecido como HU, encontramos um tratamento para quem quer parar de fumar. Quem explica melhor é o coordenador do projeto, Dr. Lotufo. A gente tem um trabalho a médio e longo prazo, então a gente convida os fumantes a participarem de uma terapia em grupo, onde nas primeiras 4 semanas a gente trata da dependência química, que é a dependência da nicotina, e a gente vai aumentando aí as orientações para dependência psicocomportamental, psicológica e comportamental. E o nosso tratamento não é um tratamento de 4, 5, 6 semanas, nosso tratamento é de 1 ano. 1 ano sem cigarro, porque é muito fácil parar de fumar, mas existem as recaídas e aí o pessoal volta a fumar. Então aquele camarada que fala, já parei 20 vezes de fumar, mas só que o problema... Então nossa terapia não é só para parar de fumar, é para não voltar a fumar. Por isso que o nosso tratamento é de acompanhamento pelo menos 1 ano. Uma parte da população, 20%, é fraca dependente da nicotina, uma parte, 60%, é médio dependente e mais 20% é forte dependente. O que acontece? Essa dependência é genética, você nasceu assim. Se você começa a fumar, não quer dizer que se você nasceu assim, você vai começar a fumar, não. Se você começar a fumar, o teu nível de dependência é esse. Então nós éramos 30% de fumantes no país, hoje somos 14,8%. Por quê? Muita gente parou com todo esse movimento antitabágico. A mídia também apoiou, não tem mais propaganda na mídia, então ela apoia fácil esse tipo de coisa, não é o que acontece no álcool, por exemplo. Hoje, o Brasil oferece tratamento que consiste na reposição de nicotina, seja ela feita com adesivos ou gomas de mascar, juntamente com remédios para baixar a ansiedade e antidepressivos. Questionamos se a reposição de nicotina não seria a mesma coisa do que fumar. Ela recebe a dose de nicotina, mas não recebe as outras 4.700 e poucas substâncias que são cancerígenas. A nicotina não é cancerígena, ela é só a partezinha que causa dependência. Isso e a quantidade de nicotina pelo adesivo ou pela goma é muito inferior à quantidade de nicotina que você recebe pelo cigarro, mas é suficiente para diminuir a síndrome de abstinência, que é o saracotico que o indivíduo tem pela falta da droga que ele está acostumado. O grande vilão, então, seria o alcatrão. O cigarro ele tem mais de 4.700 substâncias tóxicas, né? Dentre essas, nós podemos destacar 3 que têm uma ação importante no nosso organismo. O monóxido de carbono, que vai dificultar a oxigenação, né? A nicotina, que é a substância responsável aí pela questão do vício, da dependência, e o alcatrão. O alcatrão é que é o grande vilão aí, que é o grande responsável pelo câncer, porque o alcatrão é uma substância, né? Na combustão do cigarro, forma-se o alcatrão, que é formado por cerca de 40 substâncias cancerígenas. Então, ele é que é o responsável pelo surgimento de mutações celulares que podem causar o câncer.
Vale lembrar que as mesmas substâncias também são prejudiciais aos fumantes passivos. Tabagismo. Esse é o tema da conversa com a psicóloga Sandra Costa. Olá, Sandra, mais uma vez, seja muito bem-vinda aqui no Repórter Setorial. Sandra, vamos falar um pouquinho desse tema que atinge milhões de pessoas por todo o mundo. Você, inclusive, teve uma experiência com o tabagismo. Há quanto tempo você abandonou essa prática? Bem mais de 10 anos. E, graças a Deus, eu não participo mais desse grupo. Que bom, que bom. E por que você começou a fumar e por que depois você decidiu parar? Está aí um problema, né, da Organização Mundial de Saúde, atestando o tempo todo e comprovando, né, milhares e milhares de mortes, né, milhares e milhares de pessoas desenvolvendo câncer, principalmente na área da cabeça, enfim, algo muito mortífero. O tabagismo é letal. Né? E quando você começou, existia algum incentivo, talvez de amigos, família? Sim, né? Pela idade que eu tenho, na minha época, fumar era algo, né, onde você se valorizava, onde você fazia uma validação dentro do teu grupo. Então, o cigarro estava dentro da faculdade, o professor fumava, os alunos fumavam. Então, era algo, né, que você não passava sem. É interessante observar alguns filmes onde todos fumavam, o profissional de saúde, o professor, o aluno. Então, começávamos muito cedo. E qual que é o perfil do fumante? Ele se sente, talvez, autoconfiante? Então, geralmente são adolescentes, né? Você pega na faixa etária 17, 18 anos, agora menos ainda com 16, então 16, 17, 18 anos, onde o imediatismo pelo prazer, pelo hedonismo é muito intenso. E sabemos que o prazer vai existir após fumar. E o ser humano acaba indo em busca disso, sem se dar conta do quanto isso é nefasto, quanto isso vai lhe ser difícil, vai lhe custar muito caro posteriormente. Então, não tem propriamente um perfil, né? Mas tem pessoas que, em decorrência de uma certa carência ou de uma certa ansiedade mais elevada, tendem a desenvolver realmente, eu vou chamar de veio, né? E acabam realmente desenvolvendo uma dependência. É uma dependência que, como a senhora mesma acabou de citar, muitas vezes começa na adolescência e acompanha a pessoa por toda a vida. Por muitos anos, porque daí é difícil. Aquele médico Drauzio Varela, que tem alguns livros publicados, e ele nos coloca como é muito difícil largar o tabagismo, como é muito difícil largar o cigarro. É mais fácil largar outros tipos de drogas do que o próprio cigarro. Olha só. E como que a senhora abandonou essa prática? Eu estava assistindo o vídeo, né, que vocês fizeram sobre aqueles passos que a Igreja Adventista promove. Achei interessantíssimo, porque junto com essa conscientização eu conheci uma pessoa, um pastor muito amigo, que me acolheu. E a partir daí fomos desenvolvendo um trabalho. Aí, enquanto profissional que eu já era, eu sabia que eu precisava cuidar da minha própria casa, isto é, cuidar do meu próprio ser. Como eu poderia ajudar alguém, enquanto psicóloga, psicanalista, a tentar sair disso tudo? Seria impossível. Eu precisava passar pela experiência, né? E essa conscientização veio também a partir dele. Vamos combinar um dia que você vai parar. Não acredito que o medicamento, como o Ziban, por exemplo, adiantasse, né? Aí realmente vai existir essa força de vontade. E é possível. É possível. É possível. Muito bem, a psicóloga Sandra Costa continua em nossa bancada e retorna logo mais para falar de um outro vício, a internet. Não perca. Decisão do Supremo Tribunal Federal incrimina quem entrega veículo para motorista sem habilitação. José Carlos Cataldi. Amigos, dirigir sem habilitação é claro que é crime, né? Mas emprestar o carro a quem não tem habilitação por qualquer motivo, por ela estar suspensa ou coisa do gênero, é crime também. O Superior Tribunal de Justiça, no voto do ministro Nefe Cordeiro, adotou esse posicionamento reformando uma decisão que veio lá do Rio Grande do Sul, onde havia sido absolvida a pessoa que emprestou o carro. Mas o Ministério Público recorreu, o ministro Nefe Cordeiro entendeu que realmente incide em crime aquele que empresta o carro a quem não tem qualidade para estar ao volante,
porque incide na direção perigosa. É realmente uma decisão importante, até porque já havia um precedente no Superior Tribunal de Justiça de um caso que veio de Minas Gerais. Portanto, fique de olho. Não dirija sem ter a qualidade de motorista e muito menos empreste o carro a quem não tem a qualidade de motorista. Todos os dois estão incidindo em crime com base no artigo 310 do Código Brasileiro de Trânsito. Bateu o martelo o Superior Tribunal de Justiça. O repórter setorial vai para um breve intervalo e a seguir você vai ver. Quem for flagrado estacionado em vaga para pessoas com deficiência vai pagar caro. Retornamos já. Rica em açúcar, proteínas, vitamina A, B1, B2, B5, C, potássio, sódio, fósforo, cálcio, zinco, ferro e manganês. Ela é ideal na luta contra a anemia, porque possui um alto teor férreo. Ela também deve ser consumida por quem apresenta problemas de fraqueza dentária e inflamação na gengiva. O sódio evita o desperdício de líquidos do organismo, enquanto o potássio confere a necessária potência muscular. O zinco é essencial para a manutenção da tessitura do cérebro, enquanto o magnésio é requerido pela estrutura óssea e equilibra as funções dos músculos e dos nervos. A vitamina C detém um alto potencial antioxidante, mas vários estudiosos afirmam que sua eficácia no organismo humano só é atingida quando a beterraba é consumida em seu estado natural. Das folhas da beterraba são elaborados cataplasmas, com o acréscimo de uma pequena quantidade de gordura. Neste formato, ela age como uma substância que refrigera as feridas da pele em processos inflamatórios em geral. Já o caldo da beterraba combate pedras localizadas na bexiga. Para tanto, ele deve ser consumido 3 vezes ao dia. Esta planta é muito indicada também para quem apresenta distúrbios no baço, no fígado e no intestino, atuando como laxante. Ela é comestível tanto crua quanto cozida. Gastronomicamente, ela é utilizada para a elaboração de sucos, saladas, bolos, refogados e omeletes. A beterraba, em seu estado ideal, apresenta cores bem condensadas e casca plana, sem asperezas. O melhor período de produção da beterraba é de agosto a fevereiro. 100 gramas desta planta detém 42 calorias.